Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A cada um de vocês que estão começando mais um dia na presença do Senhor, é sempre uma alegria poder entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de devoção, para juntos meditarmos na palavra que ilumina o nosso caminho, acalma o nosso coração e nos molda segundo a vontade de Deus. Que o Espírito Santo encontre hoje um coração aberto, sensível e disposto a ouvir a voz do Senhor com humildade e reverência. Mas antes de avançarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, quebre toda resistência, aquiete a nossa ansiedade e prepare o nosso espírito para receber aquilo que vem do alto. Que esta palavra produza transformação, quebrantamento e direção. Fala conosco, como só o Senhor sabe falar. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos meditar hoje sobre o tema humildade de espírito. E para isso, leremos o texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18 e 19. A palavra de Deus nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Glórias a Deus. Quando olhamos para o contexto do livro de Provérbios, nós percebemos que o sábio Salomão está aconselhando seu filho, e, ao mesmo tempo, todos nós que buscamos viver com sabedoria neste mundo. Provérbios é um convite à maturidade espiritual e emocional. Não é apenas um livro de ditados bonitos, é um manual para formar o caráter, para ajustar a nossa postura interna, para nos alinhar à vontade de Deus. Quando Salomão diz que a soberba precede a ruína, ele está apontando para uma realidade espiritual e prática. A arrogância é um caminho seguro para o fracasso, porque ela fecha o coração, impede a correção e endurece a alma. Já a humildade de espírito abre portas, abre caminhos, atrai a graça e conduz à paz. E aqui começamos a refletir de forma mais profunda, porque essa palavra não fala somente sobre comportamento externo, mas sobre espírito. Não é apenas uma humildade de aparência, daquelas que a pessoa demonstra com palavras ensaiadas, com gestos calculados, mas por dentro vive cheia de orgulho. A Bíblia está falando de humildade de espírito, algo que nasce dentro, no íntimo, no lugar onde ninguém vê, mas Deus vê tudo. E esse é o ponto essencial, porque o Senhor sempre tratou primeiro com o interior do ser humano. Quando o profeta Samuel ia ungir um novo rei entre os filhos de Jessé, o Senhor diz: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus olha para o espírito, para o coração, para as intenções mais profundas. Meus irmãos, a humildade de espírito é justamente essa postura. É quando a pessoa reconhece a sua dependência de Deus, entende que não tem controle sobre tudo, sabe que precisa da graça e admite as suas fraquezas.
É quando o indivíduo dá espaço para Deus agir, permitindo que a verdade o conduza, que o Espírito Santo molde, que a palavra o direcione. A humildade de espírito é um relacionamento diário que Deus é de Deus, que sem Deus não somos nada, meus irmãos. É o oposto da altivez mencionada no texto de Provérbios. Essa altivez que precede a queda, que faz a pessoa confiar em si mesma, se achar autossuficiente, superior, imbatível, incapaz de receber conselhos. Quantas quedas não começam justamente aí, quando o coração se enche de orgulho e fecha a porta da correção? Esse tema é profundo porque toca em algo comum a todos nós, o orgulho. Todos nós, em algum momento, somos tentados pela soberba, pela ideia de que sabemos o suficiente, que somos melhores, que não precisamos de conselho, que ninguém pode falar conosco. Às vezes, sem perceber, desenvolvemos uma altivez silenciosa, disfarçada. Não levantamos a voz, não escrevemos nada ofensivo, mas no coração nos colocamos acima, julgamos, comparamos, criticamos. E a Bíblia diz que isso precede a queda, a ruína. Meus irmãos, a ruína não aparece de repente. Ela começa como uma semente de orgulho plantada no interior, alimentada por pequenas atitudes, preservada por justificativa e fortalecida pelo silêncio da alma. É ali que a ruína começa a ganhar forma antes de se manifestar no exterior. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece um caminho melhor, o caminho da humildade de espírito. Ele diz que é melhor ser humilde com os mansos do que participar das conquistas dos soberbos. Essa é uma verdade poderosa, porque no reino de Deus o valor não está no que conquistamos, mas na forma como conquistamos. Não está no troféu, mas na motivação. Não está na glória humana, mas na aprovação divina. Deus prefere um coração quebrantado a uma performance impecável. Ele prefere alguém que se humilha e reconhece sua dependência a alguém que se exibe e confia em si mesmo. A palavra diz no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa é a promessa. Deus se aproxima dos humildes. Deus se derrama sobre aqueles que não se enchem de si mesmo. Deus exalta os que se humilham. E essa humildade de espírito tem implicações práticas na nossa vida diária. Ela afeta a forma como tratamos as pessoas, como lidamos com as perdas e ganhos, como reagimos às críticas, como tomamos decisões. Uma pessoa humilde de espírito não é alguém que se diminui, que se rejeita, que se considera incapaz. Não é isso. Humildade não é autodepreciação, é autopercepção. Humildade é saber que somos em Deus, ou melhor dizendo, humildade é saber quem nós somos em Deus. É reconhecer nossos limites sem negar nossos dons, é admitir nossas falhas sem perder a esperança, é entender que tudo o que temos vem do Senhor, é viver com gratidão, com mansidão, com respeito ao próximo, com paciência. A humildade de espírito gera paz, porque ela tira de nós o peso de sermos perfeitos, tira o fardo da competição, remove o desejo de provar algo para alguém. A humildade traz descanso para a alma. Quando vivemos com humildade de espírito,
Também somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele fala com aqueles que ouvem, ele toca aqueles que o recebem, ele corrige aqueles que não resistem. O orgulho, ele endurece o coração, endurece a mente, endurece a consciência, mas a humildade abre espaço, glórias a Deus. Ela cria um ambiente onde Deus pode falar, pode dirigir, pode mover. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão está diretamente ligada à humildade de espírito. E essa promessa é poderosa. Os mansos herdarão a terra. A herança não vem pela força, não vem pela altivez, não vem pela disputa, mas pela submissão ao Senhor. E quando falamos de humildade de espírito, também precisamos lembrar que Jesus é o maior exemplo. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não era humilde apenas na aparência, ele era humilde no espírito, no íntimo. Ele se fez servo, lavou os pés dos discípulos, tratou os pecadores com compaixão, recebeu os que eram rejeitados, ouviu os que não tinham voz. Ele tinha autoridade, mas não era arrogante, tinha poder, mas não era soberbo, tinha glória, mas não buscava reconhecimento dos homens. A humildade de espírito de Jesus é o modelo para cada um de nós. O Espírito Santo quer formar esse caráter em cada cristão, moldando-nos à imagem de Cristo, para que vivamos com essa mesma postura interior. E aqui chegamos a um ponto importante. A humildade de espírito não é algo que nasce espontaneamente, é algo que escolhemos e cultivamos, é uma prática diária, é algo construído com intencionalidade. Precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas reações, nossos sentimentos. Precisamos discernir quando o orgulho tenta entrar, quando a altivez se insinua, quando a comparação aparece, quando a soberba se apresenta. Muitas vezes é nas pequenas situações do dia a dia que a humildade é testada. Quando somos contrariados, quando recebemos uma crítica, quando alguém não reconhece o nosso esforço, quando somos lembrados de nossas limitações, nessas horas, a humildade de espírito se manifesta, não como uma fraqueza, mas como uma escolha madura. É escolher responder com mansidão, com paciência, com sabedoria. Glórias a Deus. Talvez você esteja passando por um momento em que o Senhor está usando circunstâncias para trabalhar a humildade do teu coração. Talvez haja situações que têm ferido seu ego, confrontado as suas expectativas, desafiado a sua autoconfiança. Mas saiba que Deus, em seu amor, usa tudo isso para formar Cristo em nós. Ele não humilha para destruir, ele humilha para curar. Ele permite que certas coisas aconteçam para que a soberba seja arrancada, para que a dependência dele cresça, para que a nossa fé seja purificada. Muitas vezes, a queda não acontece quando somos humilhados, mas quando nos recusamos a ser humildes. E o texto diz claramente: a altivez precede a queda,
O orgulho deixa a pessoa vulnerável, a humildade a fortalece. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é um convite a abrir o coração e deixar o Espírito Santo iluminar áreas ocultas, a permitir que a humildade de espírito seja restaurada. Talvez seja necessário pedir perdão a alguém. Talvez seja necessário reconhecer que você estava errado. Talvez seja necessário deixar de competir, de comparar, de se proteger tanto. E tudo isso só é possível com a ação da graça. Não é força humana, não é disciplina emocional, é graça. É o Espírito Santo moldando o nosso espírito, quebrantando a nossa alma, trazendo paz ao coração. Agora eu quero que você pare por um instante e reflita comigo. Há alguma área da sua vida onde a soberba tem falado mais alto? Há alguma situação onde você tem resistido à correção? Há alguma postura interior que precisa ser ajustada? Peça ao Espírito Santo que revele. Ele não acusa, ele ilumina, ele não empurra, ele conduz, ele não condena, ele transforma. E quando ele aponta algo, é sempre com o propósito de curar e de restaurar. Talvez você tenha enfrentado quedas, ruínas, perdas que hoje fazem mais sentido à luz desta palavra. Mas para te culpar, mas para te ensinar. Ou, aliás, melhor dizendo, não para te culpar, e sim para te ensinar. Meus irmãos, Deus está te chamando para um lugar de humildade de espírito, onde a graça te alcança, onde a paz te envolve, onde o coração encontra descanso. É nesse lugar que Ele quer trabalhar com você hoje. E agora eu quero convidar você para um momento de entrega. Deixe essa palavra entrar no mais profundo da sua alma. Abra mão do peso da autossuficiência, tire do seu ombro o fardo de sempre ter razão. Coloque diante de Deus aquilo que está difícil de admitir. Seja sincero diante dele. A humildade começa na sinceridade. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor para estarmos dando encerramento ao nosso devocional de hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos diante de Ti o nosso coração, Papai querido. Reconhecendo que muitas vezes o orgulho tenta dominar a nossa alma, que a altivez tenta se infiltrar, que a soberba tenta nos cegar. Mas hoje pedimos que o Senhor derrame sobre nós um espírito de humildade, que nos dê mansidão, que nos dê sensibilidade, que nos dê sabedoria para reconhecer nossos erros, para pedir perdão, para ajustar nossa postura interior. Ajuda-nos a ser parecidos com Jesus, manso e humilde de coração. Que cada pessoa que ore comigo agora sinta o toque do Teu Espírito Santo, sinta a leveza da graça, sinta o descanso da humildade. Conduz-nos por esses caminhos, Senhor. Molda-nos, transforma-nos, fortalece-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra encontre lugar no seu espírito, produza frutos e te conduza a uma vida mais leve, mais sábia e mais cheia da presença do Senhor. E eu te convido a continuar acompanhando esta série devocional, onde vamos seguir crescendo junto, sendo moldados pela palavra e fortalecidos pelo Espírito Santo. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.
meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs.